Oi, Odaleia, bom dia! Bom Feliz dia! dia da psicóloga para você e para todas as psis que nos ouvem. Para você também, minha amiga. E aí, como você está? Como estão as coisas aí pela Suíça? Tudo jóia, tudo tranquilo. E com você no Brasil, Cíntia, como tá? Olha, aqui em Goiás, muito calor, muito seco, mas graças a Deus num lindo dia. Ah, que ótimo, que ótimo. Então, Cíntia, obrigada, muito grata por você estar aqui participando comigo desse bate-papo de hoje, né? Foi uma honra muito grande você poder estar aqui comigo, então muito obrigada, viu? Quero começar agradecendo, não só de você estar aqui presente comigo hoje para esse bate-papo, mas todo o seu apoio, né? Desde sempre, para quem não sabe, eu e Cíntia começamos a amizade na faculdade de psicologia, né, Cíntia? Foi uma linda amizade que começou desde o primeiro semestre e é uma honra e eu também agradeço muito por estarmos podendo aqui. Mais de 20 anos depois, acho que esse ano nós fazemos 22 anos de formadas, Isso. podemos estar aqui, ó, tomando nosso Nosso café café. juntinhas, Gente, tchim, tão distantes fisicamente, mas tão próximas cada vez mais, inclusive e principalmente no nosso propósito. Eu acho que o propósito que nos levou a nos tornarmos psicólogas, que é estarmos contribuindo para o bem-estar das pessoas, para o seu autoconhecimento, para o nosso autoconhecimento, que passa primeiro por nós, para que depois a gente possa, né, entregar algo ao outro. Ontem eu vi um desses memes da internet e eu já estava refletindo sobre o dia do psicólogo e foi muito interessante, porque o meme falava que o ato da psicologia parece aquelas máscaras de oxigênio dos aviões. Que quando ela cai, primeiro você precisa colocar em você, para depois você poder colocar em alguém e ajudar alguém. Né? Então eu penso que a nossa saúde mental, tudo que a gente pode fazer por nós, primeiro precisamos fazer conosco. E só assim vamos poder fazer para o outro também. E como psicóloga, assumimos esse compromisso desde o nosso juramento e desde todo o nosso estudo. Faz sentido isso, Odaleia? Isso é muito, tão psicólogo, muito. né? Faz sentido, é a Faz cara do sentido. psicólogo. Faz todo sentido. Esse meme da máscara realmente cabe demais, né? Como é que você vai oferecer algo a alguém se você mesmo ainda não encontrou, né? Não é verdade? E isso também tem muito a ver com o nosso tema, né? Que é o que é a psicologia, né? Nos trouxe de bagagem para a vida, né, Cíndia? Já são tantos anos, especialmente para mim, que já vivi tantas experiências diferentes por ter saído do Brasil, né? E tantas coisas que a psicologia me ajudou, né? Os conhecimentos em psicologia me ajudou, né? Dá um okzinho aí, quem estiver ouvindo, para a gente poder continuar esse bate-papo, porque não Ah, tem vivi. bate-papo se não tiver Se não ouvido. tiver a presença de vocês, é. E eu acho que isso é uma coisa interessante até para a gente falar, né? O quanto ouvir o outro, acho que foi providencial essa falhinha no som, porque, ó, a Vicky está dizendo que tá ok. É. O quanto ouvir o outro é tão essencial para o ser psi, né? Para o ser psicólogo. O quanto É. ouvir é o que a gente mais aprende, eu acho que é o que a gente mais trabalha a vida inteira, não só quando está na faculdade, e eu acho que é o que a gente mais oferece. Muitas vezes, seja num bate-papo num café, despretensiosamente, com uma amiga, seja numa terapia, enfim, em várias situações, o que as pessoas querem é um ouvido sem julgamento. É poder se colocar, falar das suas angústias e etc., sem julgamento, sem ser, e também sem ninguém ficar dando palpite. Porque eu acho que o que ela quer é isso: poder se expressar, poder falar, ser acolhido. Tudo bem, sigamos. Né? Faz É. sentido isso, não faz, amiga? Faz muito, muito, é. E acho que nosso áudio está ok, todo mundo está falando que está ok, né? Alguém falou que está. Ah, acho que falou que está pausando, mas acho que só o iniciozinho, né?
É. Vamos falar devagarzinho. Mas eu acho que está tudo ok, viu? Sim, com certeza. Essa escuta que é tão difícil a gente achar, né? Que foi minha ideia de criar esse bate-papo, é justamente por isso, que essa escuta é muito difícil. As pessoas não têm o costume de falar de seus sentimentos e, e vão adoecendo, né? Por não poder falar. E quando a gente procura uma psicoterapia é porque essa saúde mental já foi tão afetada quando poderia ser feito primeiros socorros, né? Primeiros socorros psíquicos antes de realmente adoecer, né? E o objetivo do nosso bate-papo é esse, né? De trazer informação que possa ajudar as pessoas a também achar esse autoconhecimento, a se trabalhar, a estar sempre mais conscientes de que é importante cuidar da sua saúde mental, né? Eu vou então agora, acho que a gente já temos alguns, né? Já chegaram algumas pessoas, acho que a gente poderia começar introduzindo a Cíndia, né? Que é uma pessoa competentíssima, profissional, show de bola e que é também por isso, além da amizade grande que a gente tem, mas por essa competência toda e essa bagagem que ela tem, que me faz tão honrada dela estar aqui com a gente, né? Então, Cíndia formou-se psicóloga comigo, hoje mentora, palestrante, professora, diretora do Instituto Bressan, sucesso e consultora empresarial, né? Quer falar um pouco de você, Cíndia, antes da gente começar? Bater nosso Olha, papo? olha, Odaleia, de tudo isso, teve uma parte aí no meio que pouca gente talvez conhece, que eu acho que foi tão legal para nós, que foi o fato da gente poder terminar a nossa faculdade na Universidade Federal do Ceará. Uhum. Eu mudei para lá, apesar de ser goiana, hoje eu moro em Goiás, né? E a gente teve que fazer mestrado em Brasília. E foi Uhum. muito bom o tempo que a gente viveu em Brasília, fazendo mestrado lá na UNB. Eu acho que agregou muito. Eu considero aquele mestrado um divisor de águas profissional, porque lá a gente estudou com muita gente boa e teve uma base muito sólida que me deu muita segurança para fazer muita coisa depois na área de psicologia organizacional. Naquela época, 20 anos atrás, a psicologia organizacional, toda essa parte de carreira, desenvolvimento e etc., era meio patinho feio da psicologia. Porque quem entrava para psicologia basicamente queria clínica, 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 clínica. Então isso era um pouco desafiador. Mas foi uma trajetória da qual eu me orgulho muito e que eu tenho certeza que muitas pessoas que trilharam juntos conseguiram ir amarrando. E hoje eu vejo que quando você escolhe ser psicólogo, tem um motivo muito maior. Que na verdade a clínica perpassa tudo. Porque é a escuta, é o cuidado, né? São algumas coisas que você realmente acredita. E poder exercer isso com o meu cliente hoje na mentoria, na consultoria, em programas que eu cuido, às vezes, de jovens talentos, isso me ajuda muito. O fato de ter uma clínica por trás, de ter uma escutativa, né? E o fato de poder ser trabalhado isso, de entender melhor o ser humano. E por isso eu concordo plenamente contigo, que a prevenção seria, né, o mais importante. Tem outro meme, né? Hoje eu tô na rainha dos memes. Tem outro, tem outro meme que vê uma pessoa entrando num consultório psicológico, o amigo vira para ele e fala assim: Ah, você deve estar com muitos problemas, né? E aí ele responde: Não, eu estou resolvendo meus problemas. Correto. E que é por aí. E me conta um pouquinho de você, ó, Daleia. Me conta da sua trajetória, do quanto a psicologia pode te ajudar a morar em tantos lugares diferentes no mundo inteiro. É. Eu acho que até na realidade é como a psicologia me ajudou a me adaptar, né? Conseguir me adaptar em tantos lugares diferentes que eu vivi, né? Mas é verdade. Eu considero realmente que as coisas que eu consegui vencer foram graças ao meu estudo, né, em psicologia e essa não é maturidade, esse autoconhecimento, né, que a gente ganha com isso. Mas então, eu saí do Brasil logo depois do nosso mestrado, né? Eu, eu formei, né? A gente foi para Brasília, eu também mudei para Brasília, foi minha primeira grande mudança depois de Fortaleza.
e fizemos aquele mestrado maravilhoso que realmente meu conteúdo em termos de ciência realmente, de ver a psicologia como uma ciência, né? E lá na UNB isso ficou muito claro no que tudo que a gente aprendeu. E, e saí, fui para Nova York. Nova York foi minha primeira parada. Comecei a especialização em gestalterapia, porque ser psicóloga clínica sempre foi meu sonho, né? E fiz a especialização no Gestalt Center de Terapia em Nova York. E depois fui para Bangkok, que Bangkok foi que me apresentou milhares de oportunidades na vida, que eu acabei que namorei com muitas outras carreiras, né? Acabei fazendo muitas outras coisas, coisas que eu nunca imaginei, né? E que eu acabei me adaptando e fazendo, né? E confesso que nesses 10 anos de Bangkok, a psicologia estava sempre lá, né? Eu continuava com a clínica, eu continuava atendendo, tive casos bastante interessantes, onde eu me especializei na questão da vida expatriada, né? O que é, como é viver fora do seu país e todos os testes que a gente passa, né? Nessa caminhada. Mas também fiz muitas outras coisas, né? Que depois a gente vai entrar mais nesse ponto para falar justamente de adaptação, né, Cíndia? E Que é o nosso maior desafio humano, especialmente agora na pandemia. Então, assim, se quem está aqui nos ouvindo quer uma dica de psicóloga e quiser colocar, inclusive, coloque aqui suas perguntas. Que dica da psicóloga você quer? Se você estiver aqui, quem está conosco, está tomando um café conosco. No seu café conosco, o que você gostaria de saber? Porque isso é importantíssimo para que a gente possa estar batendo um papo com você também. E o que acontece? Eu vejo que algo importantíssimo é a adaptabilidade. Uma das coisas que as pessoas mais aprenderam agora na pandemia é ter que se adaptar. Se adaptar ao home office, se adaptar a ter que compatibilizar os trabalhos da casa, que às vezes eram no Brasil especialmente, talvez aí na Europa nem tanto, mas aqui a gente delegava, contratar uma pessoa para isso, e não tinha como ter mais. Então tinha que cuidar da casa, das crianças, do trabalho e ter que se adaptar a entregas de trabalho diferentes. Então eu considero que adaptabilidade, que você vai falar um pouquinho sobre isso, porque na vida de expatriado e morando em tantas culturas diferentes é fundamental, é uma competência para o bem-estar emocional. Então você que está aí nos ouvindo e quer saber como é que eu cuido melhor da minha saúde emocional, da minha saúde psíquica, cuide da sua adaptabilidade, seja aberto à mudança. Entenda que ela faz parte. Eu costumo dizer que hoje a gente trabalha com M, a única certeza da vida é o M ao quadrado. Que um dia a nossa vida é finita, que a gente vai morrer e que vai mudar muito até lá. Conta pra gente como é que essa adaptabilidade te ajuda a manter a saúde psicológica em toda essa trajetória de mudança. Olha, a Vicky tá agora falando aí, voltou? ó, que interessante. Voltou Voltou. agora? Olha, voltou, tá ótimo agora. A Vicky tá falando, ó, que é uma abertura para o reinventar-se, para o novo. Exatamente o que nós estamos Isso. falando. E nós vivemos o novo normal e é preciso adaptabilidade para estar nesse bem-estar. Gente, quem está pensando que a gente vai voltar a ter a vida que a gente tinha antes da pandemia, da mesma forma e tal? Nós não vamos. Não vamos. Então, reprograma sua mente. Refaz seu modelo mental, aceita, vê o que tem de coisas positivas e o que você vai ter que abrir mão e trabalhar de outra forma e sigamos. Porque eu acho que é por aí que a gente vai conseguir bem-estar nesse momento. E você, o que tem a dizer, Adaleia? Não, é isso mesmo, né? Eu ia até lhe perguntar, né, como é que essas mudanças influenciam a vida, né? Porque realmente eu acho que isso é o que mais ficou claro da pandemia, de como tudo vai mudar, não tem jeito. Mesmo aqueles, né, que tendem a fechar os olhos e ficar se convencendo de que não, a vida continua a mesma, né? Basta estar no meu cantinho que tudo continua mesmo. Mas acho que a pandemia veio mostrar brutalmente que as coisas mudam, né? De uma hora para outra, tudo se transforma de um jeito que você nunca imaginou, né? E realmente, visão estratégica é o que eu acho que todos precisam. E tem uma coisa que as pessoas, eu acho que às vezes se enganam, Cíndia, não sei tua experiência, mas que elas acham que visão estratégica é uma coisa para a profissão, né? Que na vida particular, pessoal, não existe estratégia de vida, né? Não existe
é uma estratégia para viver sua vida pessoal. Você concorda com isso, Cíndia? Não concordo, Adalé. Eu acho que a gente Não. precisa de estratégia para Ah, tudo. não, é isso que eu estou dizendo. As pessoas pensam que não precisa, Isso, né? isso. Aham. Mas precisa, É, exatamente. Olha a Rebeca, oi Rebeca, nossa colega de faculdade. é, A Milena entrou aqui também, nossa colega de isso. faculdade. Tá cheio de amiga aí, que delícia. É, Sim, eu e acho. assim, deixa eu só dizer uma coisinha, Cíndia. E você é uma pessoa que eu sempre admirei muito, desde o dia que eu te conheci, porque você era uma pessoa que sempre tinha um projeto de vida. E eu digo, tenho que perguntar para a Cíndia, como é isso, Cíndia? Ajuda o povo a focar. Como é que faz aí, para desde tão nova já ter teu projeto e seguir em frente com ele? Odaleia, eu vou ter que voltar a bem antes da faculdade. Então, assim, a minha família foi uma família que não teve estudo. E por não ter estudo, e talvez. E meu pai tinha algum dinheiro e acabou perdendo tudo por não ter estratégia, por não ter planejamento. Então, em função da gente ter passado algumas dificuldades ou alguns perrengues quando eu era mais nova, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu não queria passar aquilo para a minha vida toda. E que quando eu fosse grande, eu ia arranjar uma estratégia, uma maneira de que as coisas fossem diferentes para minha vida. E eu só conhecia uma forma disso acontecer, estudando e trabalhando. Porque era essa forma que vinha na minha cabeça, que a graça de Deus sempre foi por esse caminho, vamos dizer assim, do correto, do bem. E foi assim, eu falei, então eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que fazer uma boa faculdade. Nessa boa faculdade eu tenho que entrar em projetos, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender vários idiomas, eu tenho que fazer coisas que me levem a ter uma carreira de independência e que eu consiga ter uma estabilidade pessoal e financeira que eu não havia tido anteriormente. Então, eu acho que a gente precisa ter um propósito. Eu acho que o que faz a pessoa ter uma estratégia e suportar. Tem uma frase de Nietzsche que eu adoro, né? Eu acho que Nietzsche representa muito da psicologia, que é quando sabemos o porquê, suportamos o como. Então, quando você sabe a sua estratégia, qual é o seu objetivo, o que você espera alcançar com aquilo, você vai passar muitos obstáculos, você vai ter muitas dificuldades no caminho, mas você vai conseguir se manter firme no seu propósito. Exemplo, eu entrei para uma faculdade que era estatística na Unicamp. Uau, não, vou estudar na Unicamp, porque a chance de eu me dar bem sendo na Unicamp, estando na Unicamp é muito melhor. Mas depois eu não estava fazendo o que eu gostava, então eu tirava nota ruim, eu era reprovada nas matérias. Isso virou um caos dentro de mim, porque eu pensei, meu Deus, como é que a minha estratégia vai se realizar se eu não vou conseguir me formar porque eu não estou indo nessa faculdade? E aí a gente tem que entender que a estratégia, ela te dá um norte, mas você precisa ir construindo o caminho, justamente observando o que está em volta do seu caminho. Alguém falou assim, olha, a psicologia cresceu Psicologia durante a cresceu. pandemia porque as pessoas tiveram que rever as suas estratégias de vida durante a pandemia. De vida, de cuidar da família, de encontrar formas de manter sua saúde e oferecer saúde para as outras pessoas. Então, o que eu percebo é que estratégia faz parte do nosso cotidiano. Eu costumo recomendar a muitos dos meus clientes que fazem mentoria de carreira comigo, que conseguiram se reinventar na sua carreira, que ele precisa ter estratégia para médio prazo, longo prazo e estratégia diária. A estratégia diária é acordar de manhã. O que eu faço? Eu acordo de manhã, agradeço pelo meu dia e já penso, eu preciso que tal negócio dê certo. Eu já penso isso de manhã, porque eu já olhei minha agenda no dia seguinte e falo, olha, que essa, exemplo, hoje eu pensei, nossa, que a nossa live seja muito boa. É isso que eu agradeci e pensei, que é a minha Uhum. pedra grande. Qual é a sua pedra grande do dia que você vai mover esforços, que você vai se dedicar para que de fato ela aconteça da melhor forma possível? Então, isso é estratégia. Estratégia é você dedicar atenção para algo que é importante no agora e que vai sendo construído nas pedrinhas para que faça a sua montanha do sucesso e da felicidade no futuro. E que é diferente para cada um. Sabe, às vezes a estratégia de um é conseguir profissionalmente ter alguma coisa, a estratégia do outro é ser feliz. Ser feliz no sentido de, olha, eu quero ter minha família com saúde dentro da minha casa, isso para mim é o máximo. E que delícia que é isso!
eu acho que começa por não julgar o que é a felicidade e qual é a estratégia que a gente está traçando para ser feliz, porque cada um merece essa felicidade e a felicidade ela é particular. E é igual aqueles convitinhos de festa, individual e Visual intransferível. intransferível. É isso, é isso. Sei. Felicidade para alguém é poder sentar e tomar um café em paz. É, Ponto. Ponto, tá ótimo. E para com certeza. você, o que você diria que a estratégia ajudou e mudou sua vida para você conseguir se reposicionar e reposicionar a sua família? Eu vejo muito, Adaleia, você como o esteio da sua família. E que a sua família permanece tão íntegra, tão unida e tão feliz porque tem você ali, de esteio, né? De estar ali organizando as coisas. Me diz qual é a estratégia para fazer isso? Ah, na verdade, construir uma família assim assim, tem que ter realmente muita dedicação, né? Mas eu agradeço muito a Deus que eu tenho um companheiro maravilhoso e que é quem apoiou muito, né? Sempre presente e que nós dois construímos essa família que realmente é minha grande felicidade. Aí você falou, né? Como tem que voltar muito longe, eu tenho que voltar longe, que eu também a única coisa, eu era muito cabecinha de vento, e a única coisa que eu tinha na cabeça é que eu queria ter uma família. O que é que eu... E tinha que estudar também, né? Tinha que estudar e me formar, mas eu não tinha um projeto de carreira. Eu queria ser psicóloga clínica. Eu queria ser o Gicovati. Era uma pessoa que eu admirava. Eu quero ser o Gicovati, falar para as pessoas. Era o que eu queria. Mas não tinha muita estratégia. E as coisas iam acontecendo e eu ia indo fazendo porque determinação e disciplina nunca me faltaram. Eu não sei se é porque eu sou filha de militar, mas disciplina é algo muito importante. E do jeito que você falou, né? Até o que você quer atingir diariamente, né? Você só consegue se você tiver disciplina, né? Algumas pessoas durante a pandemia pularam seus horários de dormir, né? Ah, dormia de dia e acordava, passava a noite toda assistindo vídeo, como se a vida fosse só isso, né? E saíram da sua rotina e saíram da sua disciplina, né? E eu vi muitas pessoas se sentindo muito mal por ter acabado com a rotina delas, com a disciplina, não ter disciplina, né? Traz um prejuízo, inquietação muito grande e ansiedade, né? E eu sempre tive disciplina. Mas eu só sabia que eu queria ter uma família, né? E trabalhei bem por ela, graças a Deus. Tenho um projeto maravilhoso da minha vida, mas eu por muitas vezes fiquei perdida na carreira pelo simples fato que muitas mudanças aconteceram, né? E eu tentava uma estratégia, não dava certo, e acabava aparecendo outras oportunidades, eu tomava as oportunidades, que eu também sou bastante curiosa. Vem algo novo, eu quero tentar, né? E eu não tenho medo de ir lá e tentar, então fiz muitas coisas diferentes. E eu acho que, como você falou, o projeto é muito importante, a disciplina, mas isso eu admiro muito, porque eu perdi, às vezes, um pouco isso da trajetória, né? Do que é que você quer. Então, eu gostaria de chamar a atenção de todo mundo que está ouvindo, né? Que esse exemplo da Cíndia é maravilhoso. Você saber onde você quer chegar e não perder o foco nisso, né? Eu sei que, às vezes, vem muitas mudanças na vida e a gente, às vezes, pode perder o foco, mas quando a gente sabe o que a gente ama fazer, e o que que a gente quer ser? Eu queria ter uma família, mas eu também queria ser... queria não, eu sempre primei em ser exemplar no que eu faço. Não importa o que eu faço. Eu posso estar até lavando a louça em casa, mas tem que ficar bem lavada. Não é, Cíndia? Cíndia é assim. Excelente, é isso. Eu tenho estudado um grupo, quem quiser seguir depois, chama Propositologia. Fica a dica aí. E ele fala que propósito é quando o seu gift, o seu dom, encontra uma necessidade do mundo. Então, eu gosto muito dessa ideia de propósito. Então, se você tem todos nós temos um dom. Todo mundo tem um dom, uma competência que se destaca, algo que faz muito bem, algo que pode ajudar o mundo, ajudar o outro. Gente, o mundo, eu não estou falando para você virar um ativista social, não. O mundo pode ser o seu vizinho, o seu filho, alguém, um aluno.
Sabe? O mundo pode ser alguém que está batendo na sua porta, pedindo às vezes um prato de comida. O mundo é fora de você. Eu considero que todo mundo que está fora de mim é o meu mundo. Então nós não precisamos. Tem gente que espera que faça uma conjuntura mundial perfeita para fazer uma caridade ou para fazer o bem para alguém. Poxa, você pode fazer o bem todo dia, às vezes com um bom dia, respeitando uma pessoa e etc. Então a propositologia fala isso, que quando a gente pega esse nosso dom e encontra uma necessidade do mundo que a gente atende com esse dom, a ciência do propósito, exatamente, Miriam. E a gente consegue ajudar o mundo. E se eu faço a minha parte, e você faz a sua parte, todo mundo, essas pessoas que estão nos ouvindo, fazem a parte dela, e a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, pensa a mudança que a gente vai conseguir. E é uma coisa pequena. Fazer a nossa parte não é esperar ganhar na Mega Sena ou ficar rico, blá, blá, blá. Ah, me aposentar. Quando eu me aposentar, eu vou fazer para os outros, porque agora eu tenho que fazer para mim. Não é, porque não é uma forma a mais de você fazer. Às vezes é uma forma diferente de você fazer. O seu dia a dia. Porque todos nós temos que cuidar da casa, lavar a louça, cuidar de menino, temos que trabalhar, temos que conseguir pagar nossas contas. Todos nós temos que fazer isso. Só que existem formas e formas da gente fazer isso. Concorda, Daleia? Concordo, concordo. E aí você trouxe essa questão do propósito também. E ontem também eu estava escutando um TEDx e ele falando que a gente às vezes sofre tantas coisas, né? E algumas pessoas simplesmente ficam vivendo na dor, né? E ele falando da importância de você criar a sua identidade, porque você escolhe também qual é o discurso que você vai ter na sua vida, né? Nessa trajetória, você também tem que pensar qual o discurso que você vai querer colocar na sua vida, né? E assim criar a sua identidade. E aí eu entro também, Cíndia, uma coisa que eu também achei bastante interessante, que eu ainda não tinha escutado falar, e eu vi há alguns poucos dias, questão da curadoria, né? Que é um termo criado pelo Cortella, de você ser o curador da sua vida, né? O que escolher, o que você quer aprender, que livros você quer ler, que filmes você quer ver, para ter um propósito de vida, né? Para chegar nesse propósito. Que adianta você escutar músicas e mais músicas que não dizem nada, filmes que não contribuem para a tua vida, né? Então, eu achei esse termo muito interessante, que nós somos curadores da nossa vida, né? Se a gente não tomar as rédeas da nossa vida, escolher o que a gente quer ler, estudar, fazer, quem irá fazer, não é? E como é bom a gente ter as rédeas na mão. Eu vejo que a questão da curadoria cresceu muito depois que a gente tem a internet e toda essa avalanche de informações. Então, se antes a carência pela informação fazia com que a pessoa ficasse sem ter acesso, hoje o problema é o oposto. As pessoas têm acesso demais, informação demais e elas se perdem no meio de tanta coisa. E isso, inclusive, traz uma angústia muito grande, porque você começa a pesquisar um tema, vê tantos links, tantos vídeos, tantos livros, e você fala, meu Deus, eu tenho que saber tudo isso. E o que eu tenho percebido? Que as pessoas estão se perdendo no conhecimento. Porque elas acham que precisam estudar, 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 tudo antes de fazer uma entrega. E o mundo é da entrega. Então você não precisa saber tudo e você não precisa dar conta de tudo para poder fazer sua primeira entrega. Que sua primeira entrega pode ser fazer um primeiro atendimento psicológico como recém-formado, ou fazer o seu primeiro projeto como um arquiteto que se formou, ou então fazer sua primeira live se você quer entrar no mundo das mídias. Enfim, você pode fazer isso. Entendeu? Você não precisa ter todo o conhecimento do mundo. E as pessoas, por terem hoje tanto acesso a conteúdo, elas têm dificuldade em fazer essa curadoria, que é um filtro. E é falar, olha, eu sei que tem mais coisa, e eu concordo que pode até ser importante, mas eu vou cortar aqui. Eu vou parar por aqui, porque o que eu tenho me basta, e eu vou usar o que eu tenho em prol do meu dom, do meu propósito, aplicar, gerar mudanças no meu ambiente, mudanças para as pessoas que estão convivendo comigo. Depois eu volto a estudar de novo, porque a gente nunca vai parar de estudar mesmo. Mas aí, eu tenho clientes, por exemplo, que eles fazem 3, 4 cursos ao mesmo tempo, mas ele quer arranjar um emprego. Eu falo, então, peraí, vamos parar o curso e vamos começar a participar de entrevista, a se projetar, a aceitar um trabalho que às vezes não é o que você gostaria de ganhar e tal, mas que pode ser um passo para você crescer dentro da empresa. Não, Cíndia, eu não estou preparada, eu preciso estudar mais. Cara, mas você já estudou demais, tá na hora de colocar. Não, não dá ainda.
Então, essa é uma coisa interessante, que depois que você descobre o seu propósito, fez essa curadoria, entendeu o seu dom, põe em ação. Vai pro campo, vai pra luta. Tá com medo? Pega o medo, põe no bolso e vai. Porque todo mundo tem medo de várias coisas. E esse cliente, esse ponto aí que você tocou, me lembrou de que eu vi também outro dia falando que a nossa cage, a nossa cela, né? Desculpa, às vezes a palavra em Sim. inglês vem primeiro. A nossa cela, o que nos prende, né? É, é, é esse medo da mudança, né? A nossa zona de conforto é que nos prende. Essa é a questão. Para ele, seu cliente, estava tão bom estudar que passar ao trabalhar é tão difícil. E todos nós podemos nos pegar nessa situação. Todos, a Com todo certeza. momento da vida, uma diferença, uma mudança está acontecendo na sua vida e é tão difícil, né? E aí eu vou também trazer um pontinho que eu queria muito falar hoje, é de como a Cíndia me ajudou num momento desse, né? Porque há 2 anos atrás eu comecei com os atendimentos online de forma mais como meu único trabalho, vamos dizer assim, abandonei todos os outros trabalhos que eu podia fazer e estava só no trabalho online e eu não estava muito feliz com os resultados. E eu tenho uma tendência de querer pegar coisas novas, né, Cíndia? E já estava querendo pular cerca, como diz, né? E aí eu procurei a Cindy, amiga, me ajuda, tu que é uma mentora maravilhosa, como é que eu faço para continuar nos atendimentos online somente, de ter a minha calma, de estar, né? Porque minha zona de conforto, eu acho que é estar fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Então, estar concentrada num era um desafio para mim, né? E eu queria falar um pouco da importância da mentoria. A Cíndia, fala pra gente aí. Olha, a mentoria de carreira, que é o que pôde ajudar, é importante porque ela dá isso que nós falamos aqui. Ela ajuda a dar o foco, a encontrar o dom. Porque nós fizemos aqui uma pergunta importante. Qual é o seu dom? Mas tem gente que vai sair daqui, ai meu Deus, e agora? E Eu tenho um agora? dom que eu nem sabia. Uhum. Então ela ajuda a encontrar o dom, ela ajuda a dar foco. E quando eu conheço o meu dom, meu foco, ela também dá um empurrãozinho de coragem. Eu tenho uma cliente, né, que eu um dia virei para ela que a questão dela era essa. Ela queria criar um projeto. Aí beleza, ela falou: "Ah, eu vou criar um projeto, vou fazer um teste. Eu vou lá na internet e eu vou colocar lá o projeto e eu vou ver se ele vende." Aí sabe o que que eu fiz? Eu fui lá e pedi para alguém do meu escritório comprar o projeto dela. Aí ela chegou pra mim: "Ai, meu Deus, eu vendi, agora eu vou ter que fazer, porque eu vou ter que entregar, porque eu vendi, agora eu vou ter que fazer, vou ter que entregar." Sim, vai ter que fazer, vai ter que entregar, porque você vendeu, agora vai ter. E aí ela foi, correu atrás e tal. Aí quando a gente tava lá no meio, que ela já tava quase terminando, ela falou: "Ah, vou abrir pra vender de novo." Falei: "Abre." Quando ela abriu pra vender, ela vendeu mais uns 2 ou 3. Aí quando ela já tinha vendido esses 2 ou 3, eu falei assim: "Olha, o primeiro eu comprei. Eu não comprei porque eu sou sua amiga e sua mentora, eu comprei porque eu acredito no seu projeto. E eu, de fato, vou fazer." E eu não pus meu nome, porque eu pensei que se eu tivesse posto meu nome, você não aceitaria minha compra. Mas fui eu que comprei. E a gente foi falando disso. Então, assim, que às vezes o que a gente precisa é alguém que nos ajude a dar esse empurrãozinho. Eu gosto muito da metáfora e eu vou ela para falar pro Cadu. Cadu fez uma pergunta aqui que é: Sim. olha, eu tenho foco, eu vou lá, eu planejo meu dia, eu agradeço, eu penso, mas às vezes bate a baixa energia. Qual a dica que vocês dão para esses dias com baixa energia? A minha dica é presenteie-se. Eu adoro essa dica. O que é presenteie-se? Faça algo que você curte. Em vez de ficar se culpando porque você fez tudo certo e não deu certo, mesmo assim você está com baixa energia, faça algo que você curte. Né? Eu sou do time das fofinhas. Então, uma coisa que eu curto, às vezes, é sair para tomar um sorvete, comer alguma coisa que eu Sorvete. gosto. Mas, agora, tem gente que do time fitness vai falar: "Não, eu vou sair para dar uma caminhada, para dar uma malhada." Tem gente que é do time estresse, vai falar: "Não, eu vou pegar um saco e vou bater no saco, que vou..." Tudo tá valendo, né? Tudo tá valendo para você se reenergizar.
Então, Cadu, a minha dica para você é essa. Busque alguma coisa que te dê prazer. Que você vá lá e faça com tranquilidade, relaxe, esqueça tudo que aconteceu naquele dia. Pensa naquele prazer do momento e acorda no outro dia com outra energia, com outra vibração. Acredito que é isso que ajuda. E Com ter um certeza. mentor, às vezes, é essa pessoa que você vai se energizar, que você vai relaxar, uma pessoa que vai te apoiar, uma pessoa que tem uma trajetória que vai poder contar, olha, por isso que a gente diferencia coach de mentor, porque o mentor, ele vai te dar exemplos reais, ele vai dizer, eu já tive um cliente que estava assim e aconteceu isso, como é que você se vê nessa situação? E aí a pessoa fala, mas é verdade que isso acontece? Eu falei, sim, você pode até. Tem alguns clientes meus que, quando eles saem do processo, eles falam assim, Cíndia, você pode dar meu telefone se alguém precisar, porque eu conto como é que é. Como que você está contando aqui agora? Porque isso ajuda a outra pessoa a dizer assim, olha, eu também passo por momentos ruins. Quem não passa? Eu também já passei por momentos ruins. Eu também, uma vez eu mudei também, né? Eu já morei em Goiânia, em Anápolis, em Fortaleza, depois eu mudei para Brasília, depois eu mudei para Campinas, depois eu mudei para Bragança, depois eu mudei para Lavras e eu mudei para Goiânia de novo. Então, assim, às vezes, numa dessas mudanças, quando eu morei em Lavras, Minas Gerais, eu estava com um bebê recém-nascido e logo grávida de outra, porque a diferença das minhas filhas, quando uma tinha 8 meses, eu engravidei da outra. E eu acostumada a trabalhar, tinha vindo de ritmo de multinacional em São Paulo, corrida e tal. E lá eu não dava para trabalhar, porque eu tinha um no colo, quando eu ia conseguir emprego, eu já estava grávida de outro. E ficar sem trabalhar, depender de marido, foi muito desafiador para mim naquela época. Eu tive que me reinventar e cuidar de menino numa cidade que eu não conhecia ninguém. Então, assim, todo mundo passa por momentos que ele pensa, meu Deus, por que que eu fui fazer isso? E agora? Mas depois é se reorganizar. Enquanto você conversa aí um pouquinho, Dalé, Tá, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui tá pra gente bom. responder. E aí eu vou dar também uma diquinha também. Quando bater essa energia negativa, eu também gosto de fazer, eu gosto muito de me presentear também, mas tem um exercício que eu gosto de fazer, porque geralmente quando vem a energia negativa para mim, é porque eu tô achando que não vou dar conta, que não tô dando conta do que eu tenho que fazer, né? Então, eu sempre faço uma listinha do que eu tenho que fazer naquele dia. Quais são os pensamentos, as preocupações que estão me levando para baixo? E eu faço essa listinha do que é que eu tenho que resolver na vida, fazer. E começo a fazer essa listinha. Eu boto em ordem de prioridade, o que é mais importante fazer antes, e vou resolvendo essas coisinhas e ticando lá na minha notinha, que à medida que eu vou resolvendo, já vai me acalmando e também vai melhorando o meu ânimo, porque eu vejo que eu estou dando conta, né? E essa coisa da gente sentir um pouco que tem domínio da vida da gente, desse dia que está acontecendo, é extremamente importante para diminuir os nossos níveis de ansiedade, né? Com certeza. Então, fazer essa listinha dos projetos, das tarefas que você tem que fazer naquele dia, para visualizar que você está fazendo, né? Trabalhando por elas, vai te trazer uma diminuição na ansiedade, nessa energia negativa, porque você vai ver que você está construindo, que você está fazendo, né? Mais ou menos por aí. Parar de brigar conosco mesmo, né? Aceitar, inclusive. Uma autora que mais tem feito sucesso nos últimos 2 anos é a Brené Brown. Brené Brown. Ela tem um TED dos mais famosos e Maravilhoso. ela tem um documentário na Netflix e ela já deve ter lançado uns 5 livros. Uhum. E toda a essência do trabalho dela corre em volta de você deixar de ter vergonha e assumir as suas vulnerabilidades, aquilo que você é ruim, aquilo que você é fraco. E falar assim, olha, ok, realmente eu não sou muito bom nisso, mas eu posso ser feliz, eu posso ter sucesso, eu posso ser próspero, eu posso ser bem, mesmo não Gosto. dominando tudo. Isso. Porque a sociedade contemporânea, principalmente ocidental, ela cria um modelo mental que o indivíduo, para ele ser bem-sucedido, ele tem que ser bom em tudo. A gente cria os nossos filhos, às vezes, falando que ele precisa tirar 10 em todas as matérias do boletim. E a gente criou esse modelo, que é um modelo falido de sociedade, onde para você ser bem-sucedido, ser bem visto, ser querido, você tem que ser bom em tudo. E as pessoas não são boas em tudo. Então, quando a gente começa a assumir que não ser bom em tudo não é um problema,
mas eu posso ser bom em várias coisas que são os meus dons, entregar isso bem feito. E as outras coisas que não são boas, eu faço parcerias e aprendo com as outras pessoas e me junto com pessoas que têm esse outro lado, é fantástico. Então, e eu só posso fazer uma parceria genuína, uma sociedade genuína, quando eu aceito que me falta algo que o outro pode. E essa parceria, gente, ela não tá só nos negócios. Essa parceria é no casamento. Essa parceria é na amizade. Verdade. Essa parceria está em todos os lugares que a gente precisa. Às vezes é aquela amiga que, nossa, fulana não tem tempo, é corrida e não sei o quê, mas, ai, eu adoro a fulana, ela é tão calma, eu sou tão corrida, eu chego perto dela, ela me traz tanta paz. E vice-versa, e a que traz paz fala, nossa, eu gosto daquela lá, porque ela chega com tanta energia, ela é tão corrida, eu adoro ficar perto dela. Ok, é muito bem-vindo complementar, né? As pessoas não precisam dar conta de tudo. Elas hoje se cobram muito isso. E eu acho que o que adoece, já que estamos aqui num papo com as psicólogas sobre para os não psicólogos, ajudando como cuidar da nossa saúde mental, o que adoece muito é a cobrança que você mesmo cria para você. Porque você internalizou na sua história, na sua educação, algumas coisas que você considera que são importantes. E aí eu te faço uma pergunta, uma reflexão. É você mesmo que considera isso ou é o mundo externo? Sua família, às vezes os pais a quem a gente deve honrar e respeitar, mas que também tem coisas que são deles, que você não precisa levar para você. É o seu trabalho, ok, a empresa, o seu trabalho é muito bom, mas tem hora que você pode falar assim, olha, tudo bem, mas eu vou até aqui, daqui para frente eu não quero ir mais. Não me pertence. Então, eu acho que você saber lidar com isso é fundamental para você ter um bem-estar. E essa é uma dica que eu dou. Com certeza. A, a Nara pediu para a gente dizer o nome do, né, documentário. O nome ela é um uma, como é? Um social worker. Como é social worker, A Cíndy? Brené, A Brené Brown, é, social worker é uma, não é é, social, é uma analista social. Eu vou colocar o nome da ok. Brené Brown aqui. Enquanto você vai É, falando, eu vou colocar o nome dela é aqui. a Brené Peraí. Brown, e é bem isso que o Eduardo falou. É se mostrar, mostrar a sua vulnerabilidade, não é nem mostrar, mas se deixar, né, estar em situações de vulnerabilidade para se fortalecer, no sentido de que quando você assume a sua vulnerabilidade, você tem mais chances de crescer, né? Eu vou dar o meu exemplo aqui, né? De estar nesse live, como a Cíndia falou, muito medo de estar nesse ao vivo, algo que eu não me sinto muito à vontade, mas estou aqui me colocando vulnerável na frente de vocês, fazendo algo que me causa uma agitação, né? Então, e outra coisa também, assim, a gente sempre fala, quando você vai começar uma palestra, né? Você tá nervoso e tudo. Se você diz para sua audiência, nossa, né? Tô ansioso, tô um pouco nervoso de estar aqui com vocês, né? Se você se mostra vulnerável, de modo geral, as pessoas são mais doces com você. Começa daí, né? E a outra coisa é que quando você também se abre, quando você se abre para o novo, assumindo que você não sabe determinada coisa e buscando aprender, você só tem a ganhar. Então, por isso que é tão importante a gente se colocar vulnerável no mundo. Isso significa que é porque algo novo está acontecendo. E coisa nova, crescimento, né, Cíndia? Ela fala exatamente isso. Ela fala que todos nós, o que nos faz humano é não sermos perfeitos, porque se fôssemos perfeitos, não seríamos Deus. Então, partindo desse pressuposto, o que nos conecta é a imperfeição. E justamente aquilo que a gente tem de esconder, que a gente finge que não existe, que a gente tampa de todas as formas, é o que cria as conexões mais verdadeiras entre as pessoas, que são as suas imperfeições. Que quando eu reconheço no outro que ele pode errar, porque eu também erro, ou que ele pode não dar conta de uma coisa, porque eu também não dou conta de tudo, eu me conecto com o que há mais genuíno no outro. E que essa conexão mais genuína faz com que as pessoas sintam-se mais à vontade e que elas se entendam melhor. Então, por isso que a obra dela tem ganho tanto espaço na mídia, em vários tipos de mídia, desde a mídia acadêmica, porque o que eu percebo nesses 20 anos de trajetória? Às vezes, a mídia profissional de mercado se afasta um pouco da mídia acadêmica.
Porque existe um academicismo de pesquisas e etc., que às vezes não conversa com a prática que a gente tem dentro das empresas e etc. E que ela conseguiu, porque ela tem uma pesquisa sólida em universidades importantes, fazer um meio de campo entre o que a gente pode aplicar na nossa vida, nas empresas, como líderes e etc., na nossa vida também, de cada um, com pesquisas que dão embasamento e que aparecem cientificamente. Então, por isso que eu acredito que ela vem crescendo e ajudando todas as pessoas. E você, Odaleia, o que mais você gostaria de contribuir com os nossos psicólogos? Eu estou anotando aqui as nossas dicas finais. Quando faltarem 5 minutinhos, nós vamos passar para vocês quais são as principais dicas para o bem-estar psicológico, independente de ser psicólogo ou não ser psicólogo, que vocês estão dizendo aqui que ajudou a cada um de vocês, para que vocês anotem e tentem presentear. Muita gente falou, gente, olha, eu não tinha pensado no presentear, adorei, vou fazer, eu me presentei. Então, eu quero deixar aqui um desafio. Que você anote essas dicas e presenteie alguém que você acredita que precisa estar mais conectado consigo, melhorar a sua saúde, o seu bem-estar, a sua higiene psicológica. Me conta uma coisa, higiene psicológica é igual escovar dente? O que você acha, Daléia? Com certeza. Se as pessoas encarassem assim, a gente teria muito mais gente bem resolvida e mais feliz, né? Se as pessoas entendessem que do mesmo jeito que a gente marca a consulta com o dentista uma vez por ano para fazer limpeza, a gente também poderia procurar um psicólogo e fazer uma higienização mental também, né? E é o que a gente chama de os primeiros socorros psíquicos, né? E essas dicasinhas que você vai passar e que a gente já falou algumas aí, estão incluídas aí nesse primeiro socorro que a gente pode estar aplicando diariamente, né? Porque também a gente não vai correr no psicólogo toda hora que tiver uma feridinha psíquica, né? Vai levar um fora do namorado, vai no psicólogo. Não, muitas vezes isso não é, na maioria das vezes não é necessário, né? A gente não corre para o médico porque tá com uma coceirinha no braço, né? Mas se a gente deixa a coceirinha crescer e começa a ficar grande, toma o braço todo e toma o peito todo, quando a gente procura já tá a coceirinha no corpo todo, é o que acontece quando a gente vai no psicólogo só quando a gente já não está mais aguentando, né? Então é igual cuidar dos dentes. Então essas dicas que a Cíndia vai passar, vocês já comecem a aplicar. E minha ideia aqui no Café com a Psicóloga é isso, é trazer temas que a gente possa discutir, falar das nossas feridas psicológicas, porque no dia a dia ninguém quer ouvir a gente, ninguém tem tempo, falar das suas feridas psicológicas também mexe com a do outro, então aquele amigo que é seu amigo, ele muitas vezes não está preparado e vai evitar falar, né? E vai cortar a tua fala, porque dói nele também. Então, essa é a ideia do café. Ele está trazendo para vocês um pensamento, né? Um momento de pensar na sua vida, de pensar na sua inquietação, nas suas ansiedades, nas suas preocupações e como gerenciar tudo isso para que você possa ter saúde mental, saúde psíquica, né? Eu adorei a ideia do café e eu me sinto honrada e grata em ser a primeira convidada do Café com a Psicóloga da Odaleia. Num dia tão especial, eu tô vendo várias colegas, a Vládia aqui, beijo, Vládia! Vládia! Da gente poder estar dando um feliz dia para os psicólogos, que também precisam cuidar da sua saúde psíquica, da sua saúde mental, já que eles também ajudam tanto outras pessoas. Aqui no decorrer da live, uma pessoa falou assim, olha, ser psicólogo é uma bênção. Eu acho que ser um bom profissional é uma bênção. É uma bênção. Em qualquer área, porque a gente abençoa as pessoas quando a gente ajuda as pessoas a realizarem algo. Seja em qual profissão. Eu, assim, exemplo, eu nunca vou me esquecer um dia que eu estava com vontade, que eu queria ter a experiência de construir uma casa. E quando a minha casa ficou pronta, foi uma bênção eu virar para o pedreiro, para o mestre de obra e agradecê-lo, porque foi ele que me ajudou a realizar um sonho de construir uma casa. E é uma bênção. Então, acho que quando você exerce bem a sua profissão, que o seu dom encontra uma necessidade do mundo, né? O pedreiro, no dom dele, encontrou a minha necessidade, que era pensar que eu construí uma casa um dia.
E isso acontece. Tô vendo muita gente aqui falando, parabéns, psicólogas. É. Olha o Clóvis querido. Gente, o Clóvis é um querido. Quem não conhece, um dia precisa conhecer. Quem não conhece, nem vou fazer muita propaganda, que é melhor não. Modéstia à parte, Entendeu? ele é. Nem vou fazer muita propaganda. É Mas eu bom quero. mesmo? Não, é bom Não, mesmo, não. mas eu vou aproveitar então esse momento final para passar as dicas. A gente separou aqui então 5 dicas para você presentear alguém hoje. Então, hoje, permita-se ter uma ação de saúde mental, uma ação que vai presentear alguém que você ama, sendo psicóloga, não sendo psicóloga, em parabéns ao Dia da Psicologia, dos psicólogos, uma carreira que é muito batalhadora, que teve que batalhar muito para ser reconhecida, que teve que batalhar muito para sair do guarda-chuva da medicina, apesar de ter, sim, ainda um paralelo muito forte. Então, as dicas são, anotem aí, papel e caneta, e depois a gente vai ter um tempinho para falar um oi aqui para todo mundo. Vê, Odaleia, quem está aí conosco, para a gente poder falar um A oizinho depois. Rebeca. Aí, gente, a Rebeca tem dado um exemplo de força e Exemplo. É, temos que deixar aqui o determinação. parabéns para ela, hein, Rebeca? Nossa, te admiro demais. Nossa, é muita emoção ver teus posts, ver tua construção de mudança maravilhosa. Parabéns, viu? Ela fez um antes e um depois outro dia Outro aí, dia. que ó, eu falei, meu Deus do céu, que bênção. Então pegaram Demais. todo mundo, papel e caneta, porque senão daqui a pouco também o Insta derruba a gente. Primeira dica, adaptabilidade, flexibilidade. Então, dicas para você presentear com saúde e bem-estar. Primeira, flexibilidade, adaptabilidade. Segunda, foco, determinação. Saber o que você quer, ter clareza disso. Terceiro, seu propósito. Encontrar o seu dom, aquilo que você faz bem, que te leva para o flow. A gente costuma dizer que aquilo que você faz bem te leva para o flow, é que você faz e você não vê o tempo passar. Quando você percebe, fala, meu Deus, passaram tantas horas, eu nem percebi. Às vezes o corpo está moído. A coluna, quando você dá ouvido a ela, fala, meu Deus do céu, eu tô nessa cadeira tem 3 horas. Mas você está tão radiante e feliz porque você realmente encontrou algo que você faz bem. E isso tem a ver com o seu propósito. Quarta dica, coragem para agir. Você precisa ousar. Você precisa ir lá. Faça uma pequena diferença. Mude 1 grau por dia. Faça uma pequena coisa. Dê um bom dia diferente para alguém, que às vezes você melhora o dia de uma pessoa. E se eu faço, você faz e todo mundo faz, a Lindinete. Lindinete é uma querida, Odalei, um dia você precisa Ah, conhecer. A gente vai lá em Manaus pra gente visitá-la. passear. Outra dica então que eu quero dar também pro Cadu e para todo mundo é que reenergizar-se tem a ver também com estar em lugares que são repletos de uma vibração e uma energia boa. Isso vai entrar aqui na nossa quinta dica. Espera aí, tem a quarta. Então a quarta é essa, olha, coragem para Para agir. agir. Eu costumo muito te dizer, qual é o medo que você criou e que te prende? Tenha coragem para se livrar dele. Tem uma historinha que eu acho que vai dar tempo de contar, que é a vaquinha no abismo. Que é uma casa muito pobre. Um dia parou um mestre, né, com o discípulo dele, e eles falaram, ai, que bom recebê-los, mas a gente não tem nada para oferecer, porque tudo que a gente tem é o leite dessa vaquinha, o queijo que vem dessa vaquinha, e etc. Mas que bom que vocês estão aqui, muito pobres. Eles dormiram no estábulo, no outro dia, muito de madrugada, quando eles saíram, o mestre disse, joga a vaca no abismo. O discípulo desesperado falou, não posso fazer isso, é tudo que eles têm. O mestre joga a vaca no abismo, e lá se foi. Kelly, tá escrito aqui a segunda, é determinação, Determinação. foco. E aí, ele pegou e tinha que obedecer o mestre, jogou a vaca no abismo e foi embora com o mestre, assim, com o coração doendo, falando, arrasei com aquela família, acabei com a vida da família, mas não, senhora, tem que ser rápido aqui. Aí, um tempo depois, ele voltou naquela região e falou, gente, eu tô com tanta culpa que eu vou lá ver como é que tá aquela família. E ele chegou e tava um sítio próspero, com árvores frutíferas, tinha cavalo, tinha várias vacas, tinha carro, a casa reformada. Ele falou, nossa, eles devem ter vendido, mas eu vou bater aqui para ver se eles conhecem o antigo para eu ajudar. Quando bateu, a mulher que atendeu, a mesma senhorinha daquela época do sofrimento e da pobreza. Ela falou, nossa,
a senhora ainda está aqui? Ele, menino, que bom que eu te encontrei. Você não sabe o que aconteceu. Naquela noite que você dormiu aqui com seu mestre, no dia seguinte, a nossa vaquinha caiu no precipício. Era tudo que a gente tinha. A gente ficou desesperado. Mas não tinha o que fazer, ela tinha morrido. Então nós pegamos, cortamos, vendemos a carne, compramos sementes, descobrimos que a terra era próspera, começamos a vender, fizemos uma horta, o povo foi comprando, a gente foi crescendo, prosperando. Olha como estamos hoje. O seu medo pode ser a vaquinha que você cria aí na sua zona de conforto e que está precisando ir para o abismo. Então, a nossa quarta dica é a coragem de vencer um medo que te prende, jogar uma vaquinha no abismo e se abrir para o novo. E o quinto, até porque eu acho que o quinto faz todo sentido se você tiver feito os anteriores, seja gentil consigo mesmo, se presenteie. Se presenteie, se valorize, seja gentil consigo. Né? Valorize o que você tem de bom, em vez de ficar procurando o que você não tem, o que te falta, o que você tem que não é tão bom. Como a gente tem um olho clínico para o que não é bom na gente, né? Ave Maria. Então, vamos mudar isso? Então, se presenteie. Então, a nossa quinta dica é essa. Ó. Seja gentil consigo, se presenteie, dê uma viagem, dê algo que te faz bem, se dê uma terapia, né? Às vezes a terapia é o melhor presente que você pode fazer para se conhecer melhor, né? Procure uma viagem, enfim, busque experiências de prazer que possam te reenergizar, porque eu acredito que é isso que vai fazer toda a diferença para que a gente possa, sim, viver cada dia com o nome que ele tem. Um presente. E assim eu me despeço de vocês.